E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Eduardo Jorel aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História Regional da Amazônia. Mas antes, um pequeno recadinho. Se você está gostando das nossas videoaulas, considere contribuir aqui com o nosso canal. Você pode fazer uma contribuição financeira através da chave Pix que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. A chave Pix é um e-mail, ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. Ou então você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você pode contribuir com o valor que você quiser, tudo bem? Mas se você não tiver condições de fazer uma contribuição financeira, não tem problema, você também pode contribuir de outra maneira. Você pode curtir os nossos vídeos, você pode compartilhar com os seus amigos e dessa forma você também vai estar fazendo uma excelente contribuição. Tudo bem? Agora chega de conversa e vamos para a nossa aula. Bons estudos! Damas e cavalheiros, continuando o nosso curso de História Regional da Amazônia e Rondônia, professor Eduardo Jorel aqui. Lembre-se de deixar a sua contribuição através da chave Pix, que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda, tá bom? Então, meus irmãos, minhas irmãs, estamos na aula de número 22. Agora, a parte 2 dessa aula, estamos estudando o movimento autonomista do Acre. A parte 2 é a última parte da aula de número 22. Então, se prepare aí, pegue seu materialzinho e vamos estudar um movimento de grande relevância para o Acre, o movimento autonomista do Acre. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos agora ver o governo geral do Acre, estabelecido em 1920. Então, olha só, na aula anterior, nós vimos que o Acre foi incorporado ao território brasileiro pelo Tratado de Petrópolis e, no momento em que o Acre foi incorporado ao Brasil, houve uma grande disputa entre três grupos sobre a forma de administração do Acre. O governo federal, o estado do Amazonas e a elite local do Acre. Esses três grupos disputaram o poder e a administração sobre o Acre com êxito para o governo federal. O governo federal estabeleceu a administração direta sobre o Acre em 1904 e dividiu o Acre em 3 departamentos. Foi isso que nós vimos na aula passada. Então, o Acre tinha o departamento do Alto Acre, o departamento do Alto Purus e o departamento do Alto Juruá. Esta era a administração federal sobre o Acre desde 1904 e nós vimos que surgiram vários movimentos dentro do Acre que reivindicavam a autonomia para o Acre, para que o Acre se tornasse um estado da federação. Esses movimentos também eram armados e o maior de todos deles foi em 1910, a revolta autonomista que aconteceu em Cruzeiro do Sul, no Vale do Rio Juruá. A revolta de Cruzeiro do Sul, a maior de todas as revoltas autonomistas. Lembre-se que não foi a única, houveram outras revoltas autonomistas no Acre durante a década de 1910, mas a maior de todas foi a revolta de Cruzeiro do Sul em 1910. Muito bem, para resolver este problema, essa insatisfação e reprimir todas essas tentativas de elevação do Acre à condição de Estado da Federação, o governo federal, então, alterou a administração, a organização interna do Acre, que é o que está aparecendo aí na sua tela agora. Em 1920, o governo federal extinguiu todos os departamentos do território do Acre e a administração foi unificada. Então, é muito importante que você compreenda essa mudança na administração interna do Acre. Então, vamos relembrar isso que é muito importante. Em 1904, a forma de administrar o Acre, estabelecida pelo governo federal, foi a divisão em 3 departamentos, cada departamento com um prefeito nomeado pelo presidente da República. Houve insatisfação no Acre e, para reprimir essas revoltas, o governo federal, então, extinguiu todos os departamentos e unificou a administração. Foi instituído o governador geral para o território do Acre. Então, um governo apenas, um único governador para todo o território do Acre a partir de 1920. E este governador
era nomeado pelo presidente da República. O objetivo dessa mudança na administração interna do Acre está aparecendo na sua tela, olha lá. O objetivo era enfraquecer os vários movimentos autonomistas na região, porque em cada prefeitura, em cada departamento, haviam prefeitos, e esses prefeitos, então, deveriam administrar as questões locais. Então, a tentativa de controlar e de acabar com esses movimentos autonomistas vinha para, então, na forma de extinção dos departamentos, acabar com o poder político existente nos departamentos. Então, o objetivo da extinção dos departamentos e o estabelecimento de um governo geral era enfraquecer os vários movimentos autonomistas que existiam na região. Dessa forma, olha aí o último item, o poder político foi concentrado em Rio Branco. E todas as demais regiões do Acre, Sena Madureira, Cruzeiro do Sul, todas as demais regiões foram isoladas politicamente, porque o poder ficou concentrado em Rio Branco a partir de 1920. Dessa forma, o governo federal conseguiu enfraquecer as pretensões autonomistas das elites locais do Acre e manteve o poder altamente concentrado em Rio Branco, com o governador do território federal do Acre nomeado diretamente pelo presidente da República. Dito isso, damas e cavalheiros, agora nós vamos para a criação do Estado do Acre propriamente dito, o momento em que o Acre deixou de ser território e passou a ser um estado da federação. Isso aconteceu no ano de 1962. A criação do Estado do Acre em 1962. Para compreender a criação do Acre, a elevação do Acre à condição de Estado, é necessário então que você entenda o contexto, o que estava acontecendo na época, tanto no cenário nacional quanto nas questões locais relacionadas ao Acre, qual que era o contexto nacional e o contexto local, para compreender por que o Acre se tornou um estado da federação. Então acompanhe comigo, olha lá o primeiro item, o contexto nacional. Nós temos a desvalorização dos preços da borracha nativa, dos seringais nativos da Amazônia, após a Segunda Guerra Mundial. Nós vimos na aulinha sobre o segundo ciclo da borracha, que a borracha brasileira voltou a perder competitividade ao final da Segunda Guerra Mundial, no final do segundo ciclo da borracha. Então, apresentou-se um grande problema para o governo federal, dado que a borracha nativa, a borracha dos seringais da Amazônia, não era mais competitiva, a borracha havia sido desvalorizada no cenário internacional, a arrecadação que o governo federal obtinha com a borracha do Acre deixou de ser vantajosa. Então, o governo federal passou a arrecadar menos com a economia da borracha acreana. Isso quer dizer que o governo federal, então, passou a ter prejuízos financeiros, despesas financeiras com o Acre, que não eram equivalentes às receitas que o Acre gerava para o governo federal. Então, esse é o cenário que você deve compreender. Isso quer dizer que o contexto que caracteriza a elevação do Estado do Acre à condição de Estado, havia o interesse do governo federal em transformar o Acre em Estado. Você viu na aula anterior que o governo federal, lá em 1904, queria administrar o Acre diretamente, porque os preços da borracha eram vantajosos naquela época. Então, em 1904, lá no primeiro ciclo da borracha, o Acre gerava grandes receitas para o governo federal. Mas o momento em que a gente está estudando agora, 1962, as receitas que o Acre gerava já não eram tão vantajosas para o governo federal, portanto, o governo federal queria se desfazer de uma despesa. Havia o interesse do governo federal em elevar o Acre à condição de Estado, pelo seguinte motivo: a administração do território do Acre dependia quase que inteiramente dos repasses financeiros do governo federal. E se, então, o governo federal elevasse o Acre a Estado, essa despesa que o governo federal tinha na administração do território do Acre seria reduzida,
porque um Estado teria a sua autonomia financeira orçamentária e, portanto, seria uma redução para as despesas do governo federal. Esse é o contexto nacional, era isso que pretendia o governo federal. Mas agora vamos ao contexto local, as disputas políticas no Acre, que também estão relacionadas à criação do Estado do Acre. Está aparecendo na sua tela, havia uma disputa política entre as classes dirigentes do Acre. Então, olha só, a elevação do Acre à condição de Estado da Federação não era uma ideia defendida por toda a sociedade acreana. Pelo contrário, haviam divergências entre as elites locais, entre as classes dirigentes do Acre. Essas divergências são importantes para você compreender a criação do Estado do Acre e as disputas internas relacionadas ao Acre. Então, olha aí para você na sua tela os grupos políticos que divergiam sobre a proposta de elevação do Acre à condição de Estado. Existia o grupo político, os seringalistas, as classes dirigentes, que estavam localizadas no Vale dos Rios Purus e Juruá. Os seringalistas e comerciantes dessas regiões do Vale do Rio Purus e do Juruá, que estavam concentrados o poder político em Cruzeiro do Sul e em Sena Madureira. Cruzeiro do Sul, a principal cidade do Vale do Rio Purus, Sena Madureira, a principal cidade do Vale do Rio Juruá. Esses grupos eram contrários à autonomia do Acre. Atenção a isso. As elites, as classes dirigentes do Rio Purus e do Rio Juruá, os donos dos seringais dessas regiões, eram contrários à autonomia do Acre, eram contra que o Acre se tornasse Estado. Para esses grupos, o Acre deveria continuar sendo um território federal. Por quê? Olha aí o item do meio que você vai identificar o que pretendiam, quais eram os interesses dos seringalistas dessas regiões. Eles alegavam que a autonomia do Acre iria beneficiar apenas Rio Branco e o Vale do Rio Acre, e os recursos arrecadados pelo Estado seriam todos eles gastos somente na capital, e, portanto, os outros locais, as outras regiões do Acre ficariam abandonadas. Então, essa era a alegação que as classes dirigentes, os donos dos seringais, os comerciantes de Cruzeiro do Sul e de Sena Madureira, justificavam para que o Acre continuasse sendo território federal. Se o Acre se tornasse o Estado, todo o poder seria concentrado em Rio Branco e as demais regiões do Acre seriam abandonadas pela capital. O principal líder que se opunha ao projeto de elevação do Acre à condição de Estado, está aparecendo aí para você o último item. O principal líder da oposição ao projeto era o deputado federal pelo Acre, Oscar Passos. Deputado federal Oscar Passos, que também era líder do PTB naquela época, o Partido Trabalhista Brasileiro. Então, esse é um grupo político que divergia, que era contrário à elevação do Acre à condição de Estado. Mas, além desse grupo, havia um outro que era favorável, que defendia a elevação do Acre à condição de Estado. Está aparecendo aí para você na sua tela agora. O grupo político, as classes dirigentes do Vale do Rio Acre. Os seringalistas, os donos dos seringais, os grandes comerciantes do Vale do Rio Acre, principalmente da cidade de Rio Branco e das cidades vizinhas, eram favoráveis à autonomia do Acre, defendiam que o Acre deveria se tornar um estado da federação. Por quê? A justificativa para estes grupos está aparecendo para você o item do meio. Na região do Vale do Rio Acre, principalmente as classes dirigentes de Rio Branco, alegavam que a superação do atraso econômico do Acre só iria acontecer se o Acre se tornasse um Estado. A dependência que o Acre tinha do financiamento do governo federal era um empecilho para o desenvolvimento econômico do Acre. Era a alegação dos grupos vinculados ao Vale do Rio Acre, principalmente na cidade de Rio Branco. Então, para eles, a ideia de que o Acre se tornaria uma região mais próspera passava pela criação do Estado do Acre. O principal defensor desse projeto, o líder da ideia da transformação do Acre em Estado da Federação, está aparecendo para você o último item.
o principal defensor do projeto de autonomia do Acre foi o deputado federal José Guiomar dos Santos, que também havia sido governador do Acre, José Guiomar dos Santos. Ele foi o principal líder do projeto, da proposta de elevação do Acre à condição de Estado da Federação. O resultado dessa disputa está aparecendo na sua tela. No dia 15 de junho de 1962, o presidente da República, João Goulart, sancionou a Lei número 4070, elevando o Acre à condição de Estado da Federação. O projeto de lei de elevação do Acre a Estado foi proposta pelo deputado José Guiomar, ou então o presidente da República sancionou essa lei foi aprovada e sancionada pelo presidente da República, João Goulart. Então lembre, quem elevou o Acre à condição de Estado foi o presidente João Goulart, em 1962, o projeto defendido pelo deputado José Guiomar dos Santos. No mesmo ano, em 1962, houve eleição para a escolha do primeiro governador eleito do estado do Acre. E então, você está vendo aí na sua tela o último item, José Augusto de Araújo. Foi o primeiro governador eleito do estado do Acre, José Augusto de Araújo, do PTB. E, paradoxalmente, contraditoriamente, o governador eleito não foi José Guiomar dos Santos. José Guiomar dos Santos, você acabou de aprender, fez a proposta de lei para que o Acre se tornasse Estado. Foi a proposta do José Guiomar dos Santos que foi aprovada e o presidente da República sancionou. E José Guiomar dos Santos se candidatou a governo do Estado. E, contraditoriamente, o José Guiomar dos Santos perdeu a eleição para um político do PTB, José Augusto de Araújo. Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao final da nossa aula sobre a autonomia do Acre, o movimento autonomista e a criação do Estado do Acre. Muito obrigado pela sua atenção e lembre-se, se você puder, deixe a sua contribuição através da chave Pix, está aparecendo aí na sua tela. Qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda. Mas você também pode curtir os vídeos, compartilhe com seus amigos e assim você também estará fazendo uma excelente contribuição. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, pessoal!